podem sentar. A paz do Senhor a todos, amém? Muito feliz de estar aqui, viu, meus irmãos? Sinto em casa e descobri aqui o pastor Ebson e também o meu vizinho de porta, o pastor Éder, literalmente assim na minha frente. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito animado de saber que somos irmãos de uma mesma família, vivendo na mesma cidade, honrando ao Senhor, procurando servir juntos ao Senhor. É uma grande honra, estou muito feliz, muito animado, amém? Nossa oração que o Espírito de Deus fale com a gente. Eu quero, nessa noite, dar uma passeada com vocês na carta de Efésios. Eu acho que é uma carta que tem muito para falar com a gente, porque a grande questão aqui é nós queremos ser família de Deus, amém? Melhor falando, nós somos família de Deus. A grande pergunta é, como que essa família vive? Como que essa família se comporta? Como que essa família, quais os princípios que Deus trouxe para que essa família vivesse bem? Para que essa família refletisse a sua graça? Eu não estou falando de ausência de problemas. Não estou falando de ausência de lutas. Eu não estou falando que a gente não vai ter percalços e dificuldades no caminho. Mas eu estou propondo que Deus deu todos os recursos para que a gente viva uma família bonita. Uma família que honra ao Senhor. Uma família onde a gente tem alegria, prazer. E esse Deus é muito bom. Esse Deus é muito bom. Olha aí comigo, Efésios. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo começa escrevendo nessa carta aqui à igreja, portanto, família. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais nas regiões celestes em Cristo. Bendito o nosso Deus. A primeira coisa que Paulo fala é que nós temos um Deus que é Pai. Essa é de suma importância para a nossa caminhada. Enquanto nós estivermos olhando Deus como uma divindade carente de adoração, que se nós não adorarmos muito, se nós não servirmos muito, se nós não fizermos muito, Ele vai ficar infeliz, Ele vai ficar magoado, Ele vai ficar chateado, e Ele não vai fazer nada para você. A nossa vida vai ser uma miséria, porque você nunca terá uma vida melhor do que a visão do seu Deus. A sua vida nunca será melhor do que a visão que você tem de Deus. E Paulo está falando de maneira peremptória, forte. O nosso Deus é Pai. O nosso Deus é Pai. Se você for ler o livro, você vai ficar assustado como que Paulo escreve tudo no superlativo. Abundantemente, poderosamente, riqueza, poder, graça, muita misericórdia, muito amor. É sempre, o C.S. Lewis fala que é mais ou menos assim: Deus, sabendo que o pecado não aumentou o nosso desejo, mas enfraqueceu o nosso desejo. Agora Deus tem que falar tudo quase que exageradamente, para ver se a gente confia e acredita. Presta atenção nisso. O pecado não aumentou o nosso desejo. O pecado matou o nosso desejo, de tal forma que a gente contenta com qualquer porcaria. Qualquer pornografia, qualquer pouquinho de álcool, qualquer pecadinho, nós estamos saciados. E aí John Piper diz: se você quiser usar rastelo, pode usar, mas o máximo que você vai colher é folhas secas. Se você quiser encontrar ouros e pepitas, você vai ter que usar escavadeira. Amém, irmãos? Está entendendo? O pecado não atiçou o nosso desejo. O pecado matou o nosso desejo. E ensinou a gente a contentar com qualquer porcaria. Mas se você resistir, perseverar, continuar buscando, pegar a picareta, cavar mais fundo, você vai encontrar delícias eternas. Bendito Deus e Pai. Você tem Pai. Você tem Pai. Nosso Deus não é um Deus desejoso de ser Pai. É um Pai que usou todo o poder de Deus para reunir a família ao redor da mesa. Não é uma divindade carente. É um Pai amoroso.
Não Deus correndo atrás de gente para bajulá-lo. É um pai procurando filhos para revelar o seu caráter no mundo. Amém, irmãos? Agora, como que é esse pai? Ele explica. Esse pai tem nos abençoado. A ideia no grego lá é que começou a abençoar e continuar abençoando e continuará abençoando, porque o seu caráter é abençoador. Assim como uma laranja não sabe dar banana, uma laranjeira sempre vai dar laranja. Assim como o rio sempre corre para o mar. Assim como o sol sempre brilhará e atingirá a terra. Deus é abençoador por natureza. Aí você fala, mas e às vezes que a Bíblia fala de maldição? Sabe o que é maldição? Uma bênção sem unção. Sabe o que é maldição? Deus te abençoa com o dinheiro, você acha que é só para você mesmo, para o seu bel prazer. Deus te abençoa com os dons, você usa isso para autoglorificação. Deus te abençoa com conhecimento, você usa isso para a sua própria glória. A bênção, o conhecimento, a bênção, o dom, a bênção, os recursos. Mas você não usa isso para o bem do irmão e para a glória de Deus. Aquilo que era para ser uma bênção se torna uma maldição, porque Deus é sempre abençoador. E nós distorcemos a bênção e ela vira maldição. Amém, irmãos? Amém? Deus é abençoador por natureza. Nós estamos falando de um pai, pelo amor de Deus. A maioria de nós aqui somos pais. Nós seríamos capazes de arrancar parte do corpo para ver nossos filhos bem. Nós choramos pelos nossos filhos. Nós sofremos pelos nossos filhos. O nosso corpo dói de desejo de abençoar os nossos filhos. Você acha que você é melhor que Deus? Nós não somos melhor que Deus, irmãos. E Deus é um Deus que é Pai abençoador. Abençoador. Deus nunca vai pedir nada de ninguém sem antes que Ele tivesse depositado na sua conta. Deus nunca vai pedir nada para alguém sem antes que Ele tivesse dado, doado. O Paulo ensinou isso baseado em Jesus, quando Jesus está no deserto, o povo faminto, com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega tudo que Deus põe na mão dele, dá graças, reparte, e aí o povo, todo mundo come. E aí Jesus falou que é tudo assim. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí a gente transformou isso num ritual da ceia, em vez de fazer isso um estilo de vida. Tudo que você tem, foi Deus que pôs na sua mão. Você pega o que Deus pôs na sua mão e reparte. Olha como que o pecado perverteu isso. A Eva pega o fruto, come para depois repartir. Jesus pega o pão, reparte para depois comer. Não é interessante pensar nisso? Deus é doador. Deus é abençoador. Deus não é miserável. Deus não está tratando comigo e com você como escravo. Deus não trata a gente como empregado. Deus não precisa de gente trabalhando para Ele. Se Deus quisesse resolver todos os problemas do mundo, Ele resolveria no estalo. Deus está, acima de tudo, formando o seu caráter em nós. Por isso que Ele nos chama para o trabalho. Quer entender isso? Quando você, como pai, quer lavar o carro, e você tem um filho lá, 6, 7, 8, 9 anos, você chama o filho para lavar o carro com você. O filho mais ajuda ou mais atrapalha? Seja honesto. Mais atrapalha do que ajuda, não é verdade? Mas por que você chama o filho? Porque você quer ensiná-lo, não é? Você quer passar o seu caráter, você quer ensinar valores, princípios, você quer ver ele crescendo como homem. Se você quisesse um carro limpo, você nunca chamaria o filho, você pagaria o empregado. Por que Deus chama a gente para trabalhar com Ele, gente? Não é porque Deus precisa. Às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda Deus. Deus chama a gente porque Ele quer infundir o seu caráter em nós. Porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. E se Ele é Pai, e Ele nos abençoou, e Pedro vai dizer lá na segunda carta,
que Deus tem nos dado tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, tudo. Se Ele é Pai, olha aí ainda no Efésios, o que Ele vai dizer? Bendito é esse Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no 4, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis, em amor nos predestinou, para a adoção de filhos, mediante Jesus. Aí você vai lá para o versículo de número 11, ele diz, nele fomos feito herança, predestinados segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o seu conselho da sua vontade. E aí ele vai dizer no 13, em quem nós também, depois de ouvirmos a palavra, o evangelho da salvação, tendo nele Cristo, foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está fazendo aqui o fundamento da nossa vida. Ele está falando de um Deus que ama, um Deus que escolhe, um Deus que escreve um destino para nós, um Deus que manda Jesus, o Jesus que nos redime, que pelo seu sangue nos lava, que paga todas as nossas dívidas, que agora não há acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem os justifica. E aí esse Deus, por causa de Jesus, envia o seu Espírito e nos sela para a vida eterna. E ninguém pode tirar-nos da sua mão. Paulo está falando que esse é o fundamento da vida. Qual que é o fundamento da vida? O amor de um Deus que é família. Irmãos, prestem atenção nisso. A única divindade do mundo, você pode pegar todas as religiões do mundo, ou você vai ter um Deus único, individualista, poderoso, solitário, ou você vai ter um panteão de Deus. A única fé do mundo que propõe um Deus família é a fé cristã. E isso não é à toa. Ou as religiões são um panteão, milhares de deuses, normalmente briguentos, confusos, bagunçados, ou vai propor um Deus sozinho, todo poderoso, irritadiço, etc. A única fé no mundo que propõe um Deus que é família, Pai, Filho, Espírito Santo, é a fé cristã. E isso não é à toa. Isso tem implicações fantásticas. A primeira coisa que a gente vê aqui, sabe o que é? Quando você vai ler a Bíblia, você vê Deus falando que tudo que Deus faz é para glorificar o Filho, é para abençoar o Filho, é para amar seu povo, é no poder do Espírito. Tudo que Jesus faz para a glória de Deus. Lá em João 17, Pai, revela a glória que nós tínhamos antes que houvesse mundo. Pai, o meu prazer é estar com o Senhor. Você vai olhar para o Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo faz é para pôr foco em Jesus, para glorificar a Deus. Ou seja, você percebe essa família trinitária, que Agostinho dizia que é a alegria eterna, a alegria soberana, o amor encantador, esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que um faz é para a glória do outro, é para o deleite do outro, é para o prazer do outro. Se nós entendêssemos isso, nossas famílias seriam, e os nossos lares seriam o melhor lugar do mundo. Porque a gente não percebe essa beleza da doutrina de Deus. Que tudo que o Eliel deveria fazer, todo o meu trabalho, todo o meu esforço deveria ser para ver minha esposa bem e os meus filhos bem. Todo o esforço da minha esposa deveria ser para ver eu bem, para ver meus filhos bem. Todo o esforço dos filhos deveria ser para ver eu honrado, para ver minha esposa caminhando bem. Nós não somos um ringue. Nós não estamos em competição. Nós não precisamos lutar para saber quem é maior é Deus. Nós não precisamos lutar para ver quem vence, Cristo já venceu por nós. Nós não precisamos lutar um com o outro para saber quem vai sair melhor. Todos nós sairemos bem, se vivermos para a glória de Deus. Amém, irmãos? A Trindade não é à toa, Deus não é bobo, Deus não pôs uma coisa aqui porque Ele não sabia o que queria colocar. Deus queria que eu e você aprendêssemos com Ele. Você quer ter uma igreja abençoada? Esqueça de você mesmo e faça tudo o que você puder para abençoar o próximo. Você quer ter uma família abençoada? Esqueça de você mesmo. Esqueça. Loucura. Caminhe segundo os seus sentimentos. Vai segundo o seu coração. Eu mereço ser feliz. Vai nessa que você vai terminar no inferno.
Não existe isso, irmãos. O sol não nasce para si, o rio não corre para si, as rosas não soltam perfumes para si, as árvores não produzem para si. Todo o projeto de Deus no universo é um projeto de doação, de entrega, de rendição, de bênção. E a minha vida e a sua vida não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Nós somos família. E família, quando você conhece um pai maduro, o que é que um pai maduro prefere? Comer ou ver os filhos alimentados? O que é que um pai maduro prefere? Estar bem ou ver os filhos bem? O que é uma igreja madura? Uma igreja madura onde a gente cresce a tal ponto que já não interessa mais se eu gosto dessa música ou disso, interessa que eu quero ver todo mundo bem. Eu vou trabalhar e vou lutar e vou fazer todo o meu esforço para ver as pessoas ao meu redor bem. Sabe por quê? Minha vida está pronta. Salvo, amado, abençoado, selado pelo Espírito, tenho a redenção, vou morar com o Pai e tenho a plenitude de Deus na minha vida. Quem ensinou a gente a pensar como carente é o diabo. Quem ensinou a gente a pensar como que não tem nada é o diabo. Quem ensinou a gente a pensar com cabeça de escravo é o diabo. Deus nos ensinou a pensar como cabeça de filhos. Eu sou pleno no Senhor. Pleno para derramar. Isso é família. Isso é família abençoada. Esse é o projeto de Deus. Tudo que o Pai faz é para a glória do Filho. Tudo que o Filho faz é para a glória do Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo faz é para jogar foco em Jesus e jogar foco em Deus Pai. E aí por isso que Agostinho, os homens de Deus do passado, falavam que a Trindade é a alegria eterna, a alegria soberana, o amor invencível, o prazer incontido. Eles olhavam para a beleza de Deus e via que esse era o reflexo para a nossa vida. E aí eu quero caminhar então com vocês para a gente parar um pouquinho no capítulo 3. Porque agora, Paulo tendo feito esse fundamento que você vive e crê pela fé, ele vai falar então que nós somos essa família de Deus. Olha o 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Família de Deus. Nós nos orgulhamos, as pessoas se orgulham, né? Eu gosto de ver as pessoas falando quando tem alguém famoso, né? Sei lá, os irmãos devem conhecer o pastor Ronaldo Lidório, não é? Aí alguém, eu trabalhei com o Lidório, olha, eu fui... E aí as pessoas falam assim, tem hora que dá a impressão que elas até se confundem, né? Dá a impressão que ela é a pessoa, né? Imagina você falar assim, eu sou amigo do Elon Musk. Imagina você falar, né? E eu, fulano, que você gosta, admira. Deixa eu falar, você não é amigo de fulano, você é filho amado de Deus. Não tem comparação isso? É por isso que João fala assim, irmãos, vede que grande amor tem tido o Pai por nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Aí você fala assim, mas pastor, como é que eu confio nisso? Como é que eu vivo nisso? Você vive nisso pela fé. Deixa eu te falar. Quando você entrou nesse templo aqui, por que você não ficou com medo dele cair? Por que você não ficou com medo desse teto desabar? Por que você não ficou com medo dessas paredes tombar? Porque você sabe que tem um fundamento. Fizeram uma viga, um pilar, e aqui tem um fundamento. Você enxerga o fundamento? Você enxerga o fundamento? Mas é por causa dele que essa igreja está em pé, não é? Você enxerga a sua espiritualidade? Você enxerga Deus? Mas é por causa dele que você está em pé. Amém? Você enxerga a raiz de uma árvore? Você vê a raiz de uma árvore? Não. Mas você fica lá, senta embaixo, faz um piquenique ali embaixo, você põe lá um balanço, pendura uma rede. E por que você confia que você pode pendurar naquela árvore? Porque você sabe que ela tem raízes profundas. Como que vive um filho e uma filha de Deus? Enxergando as raízes invisíveis, que é o amor de Deus, o nosso Pai, por cada um de nós.
É a única forma da gente viver bem, irmãos. A única forma. O sustentáculo da nossa vida não são as finanças que nós temos. Não é o poder que a gente tem, não é o título que a gente carrega. Não é a função que a gente desempenha na igreja. A única coisa que segura um filho, uma filha de Deus, nas dores e batalhas da vida, é o conhecimento profundo do amor do Pai por cada um de nós. Nós temos Pai. Lembra Jesus? Quando Jesus é batizado, 30 anos, vai para a beira lá do Jordão, e quando ele está sendo batizado, o que ele ouve? Uma voz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo meu prazer, tenho todo o meu deleite, a minha alma se alegra nele. Eu lembro de Henry Nouwen, contando no livro dele, e ele dizendo que a grande alegria dele era quando encontrava um amigo, e quando o amigo o via, o amigo ficava tão alegre que ele dava uns pulinhos de alegria. Você consegue imaginar Deus olhando: eu te amo, você é meu, você é amado, eu te escolhi, eu te resgatei, eu te salvei, ninguém pode me tirar da sua mão. Jesus ouve: esse é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, preste atenção em nome de Jesus. Jesus não tinha feito um milagre, que a gente saiba. Jesus não tinha discipulado um discípulo. Jesus não tinha curado pessoas. Jesus não tinha andado mais do que 100 quilômetros. Jesus não tinha feito nada. E Deus está falando para ele: você é meu filho amado e todo o meu prazer está na sua vida. O que Jesus está dizendo? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: a sua identidade não é baseada no seu serviço. A sua identidade não é baseada no seu poder. A sua identidade não é baseada no que você conhece. A sua identidade não é baseada no que você faz. A sua identidade não é baseada no que você fala. A sua identidade é baseada no amor de Deus, que diz: você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Amém, irmãos? Jesus não tinha feito nada para Deus falar assim: eu te amo porque você fez. Eu te amo porque você operou milagres. Eu te amo porque você foi muito obediente. Não, a nossa identidade antecede o nosso serviço. Amém? A nossa identidade antecede o nosso serviço. Por isso que muitos teólogos vão dizer: Jesus é batizado, Jesus recebe o Espírito, e Jesus imediatamente é levado ao deserto para ser tentado. E ele passa 40 dias com fome e sede, e Satanás tentando ele. E aí os teólogos vão dizer: Jesus só vence o deserto porque ele tinha ouvido antes: você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. A única forma da gente vencer as dores dessa vida, irmãos, a única forma de enfrentarmos luta na família e permanecermos firmes, a única forma de permanecermos mesmo quando o filho se rebela, a única forma de permanecer quando o cônjuge entra em depressão, a única forma de você permanecer quando as tentações batem na sua porta, é você saber que acima de tudo tem um Deus que é Pai e que ama a sua vida. E que ninguém, nem todos os poderes do mundo, nem todos os poderes do inferno serão capazes de tirar você das mãos amadas do nosso Deus. Isso é família, isso é família. E aí você pergunta: como que eu vivo então com família? Olha o capítulo 3, versículo 14. Olha como que Paulo continua na mesma tese: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Põe de joelhos diante do Pai. E aí o que ele fala? De quem toma o nome toda a família. Não é uma empresa. Não estamos falando de empresa. Não estamos falando de denominação. Não estamos falando de prostíbulo. Ele está falando que nós somos família. Família onde há amor, onde há respeito, onde há cuidado, onde um trata o outro com zelo, onde um considera o outro superior a si mesmo. Toma o nome de toda a família. Para que, segundo a riqueza, olha a ênfase, riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, aonde? No homem interior.
Paulo está dizendo, a minha oração não é para você trocar de carro. Procure na Bíblia, irmãos. Não existe, tecnicamente, não existe oração por bênçãos externas. Toda oração da Bíblia é que sua fé seja fortalecida, que o seu amor cresça, que o seu interior seja fortificado, que a sua vida seja dinamizada, que honremos ao Senhor, o Deus que remove reis e tira reis, há de acompanhar-te. Toda oração na Bíblia é para sustento interior. Paulo está dizendo, eu oro para que segundo a riqueza, a bondade, o amor, todo o poder de Deus, você tenha um homem interior fortalecido. Porque nós vivemos num mundo de exterioridade, de externalidade, onde se investe em tudo aquilo que é exterior, mas a alma está murcha, a alma está gritando, está morrendo. Se não fosse os antidepressivos, ninguém dormia. E não tem problema usar remédio, sem crise com isso. Mas se nós estamos precisando de remédio, porque está faltando propósito, está faltando vida, está faltando amor, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Paulo está dizendo, a minha oração, como família de Deus, é para que cada um de nós tenhamos um interior fortalecido em Deus. E por que isso, irmãos? Sabe uma das coisas que eu tenho mais falado ultimamente? Nós estamos mudando o nosso foco. Nós estamos gastando uma energia terrível em algo que não adianta nada. Sabe o que nós estamos fazendo com a energia, a força, a graça que era para mudar o nosso interior? Querendo mudar o outro. Nós estamos gastando quase toda a nossa energia para mudar o cônjuge, para mudar o filho, para mudar o empregado, para mudar o patrão, para mudar a sociedade. Deixa eu te falar, você não muda ninguém. Você não muda ninguém. Deixa eu falar para você com muito amor e até com dor no coração. Se o seu filho resolver desembestar e chutar o balde, só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Agora, se você não vai investir energia na ansiedade, na dor, no intento de mudar o outro, o que você pode fazer? Investir a energia, tudo que Deus dá, para você ser transformado, para você inspirar o outro, ao invés de querer mudá-lo. Para a sua vida ser tão bonita, que o outro vai falar assim, como que você vive assim? Como você consegue ter essa paz? Como que você consegue enfrentar dores e continuar com essa alegria? Como que você consegue ter brilho no rosto diante de lutas? Como que num país em convulsão, em crise, possibilidades econômicas terríveis, você ainda consegue ter paz? É porque eu tenho o interior fortalecido em Deus. Deus continua reinando, absoluto, e Ele é Pai. Se Ele é Pai, eu sou filho. Se eu sou filho, sempre haverá casa e sempre haverá mesa disposta. Paulo está falando, invista no seu homem interior, invista no seu coração. Tenha uma mente fortalecida, um coração pulsante, uma vontade aguerrida. Ame a Deus com alma, entendimento e forças. Não seja fragmentado. Não deixe Deus só para o domingo e durante a semana eu vivo de qualquer forma. Ame a Deus com todo o seu ser, com toda a sua vida e fortaleça o seu homem interior. Porque tudo que a sociedade empurra a gente é para penduricalhos. E aí de repente a gente está cheio de penduricalhos, mas a alma está vazia e murcha. Paulo está falando, olha, fortaleça o seu espírito, onde? No homem interior. Aí ele vai dizer, no restante do texto, o 18, o 17, e assim, se o seu homem interior está fortalecido, habite Cristo no vosso coração como? Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Cristo no vosso coração pela fé. De novo, nós estamos vivendo a partir do aparente. O aparente forma o fariseu. Presta atenção na lógica bíblica. O Adão e a Eva estavam lá,
enxergando Deus, enxergando o mundo espiritual, obedecendo Deus, a serpente falou assim: coma do fruto e você vai abrir os olhos. E aí quando Eva e Adão comeram dos frutos, o que aconteceu? Abriu os olhos para o poder que eles tinham e fechou o olho para a realidade espiritual. Agora eles não enxergam mais Deus. Agora eles não enxergam mais sobrenatural. Agora eles não enxergam mais fundamento. Agora Paulo faz a oração contrária: Senhor, que o Senhor abra os olhos espirituais, para que estejam alicerçados e fundamentados em amor. Ele usa a figura da engenharia civil, que é o fundamento do prédio, e usa a linguagem da agronomia, da pecuária, que é a ideia do enraizamento, para que a sua vida seja tão enraizada, tão alicerçada, que você nunca vai se abalar. Nunca vai se abalar. Essa semana, estava lembrando de um artigo do John Piper, que ele comenta sobre um irmão nosso no início dos anos 1900, um teólogo, casou e foi passar a lua de mel com a esposa na Alemanha. E estavam visitando uma pequena catarata e começou uma chuva, deu uma tempestade e caiu um raio sobre a cabeça da sua noiva. Tinha acabado de casar. Ele voltou para casa com a sua esposa, tetraplégica. E eles viveram 40 anos juntos, possivelmente sem sexo. E ele não podia ficar mais de 2 horas distante dela. E ele viveu 40 anos do lado dela. E escreveu sobre teologia, prazer em Deus, alegria, vida e tudo mais. Percebe o que é alguém enraizado em amor? Percebe o que é alguém alicerçado no amor? Percebe o que é alguém que de fato entendeu o amor de Deus? É sobre isso, irmãos. Filhos de Deus não quebram. Se as pessoas vão quebrar conosco, não é problema nosso. Mas a gente não quebra com ninguém. Porque nós somos homens e mulheres de aliança. Deixa eu falar para você alguns dados chocantes. No Brasil, nós temos 500 mil crianças por ano que não terão o nome do pai na identidade. 500 mil crianças por ano. Cerca de 524 crianças por dia. A metade das crianças brasileiras crescerão sem a figura paterna. E se não for a misericórdia de Deus, as implicações disso, segundo sociólogos, não é pastor falando não, segundo sociólogos e pesquisadores, em termos de deficiência de aprendizados, de crime e de tudo mais, ela é absurda. O cara que ganhou o prêmio Nobel em 2000, o prêmio Nobel da economia, o cara mais honrado na economia, sabe o que ele descobriu? Que crianças que do 0 aos 36 meses, os pais conversam com o bebê no ventre, conta historinha, tá ali, não tem a ver com dinheiro, com luxo, com nada, afeto, amor, cuidado, saber que tem presença. Só esse ato de fazer isso até os 36 meses, essa criança vai ter muito mais plasticidade cerebral, a criatividade vai ser muito maior e o desenvolvimento muito melhor, e para cada dólar investido nessa criança, ela vai dar $8 de retorno durante sua vida. $8 de retorno. Às vezes eu vou pôr o meu filho Anthony para dormir. Esses tempos atrás, ele, 8, 7 anos de idade, caiu a ficha sobre a morte. E foi um tempo difícil, porque ele percebeu que a gente morre. Ele percebeu que o avô dele morreu. A gente estava passando um tempo no Canadá, e a gente conversando, e ele falou assim: papai, como é que era o vovô Abraão? Meu pai morreu em 2012 de câncer de pâncreas. Foi assim, era divertido, meu filho. Ele brincava, às vezes soltava uma. E aí, de repente, esse menino caiu num choro, que a gente quase entrou em desespero. Papai, eu queria tanto ver o vovô. Papai, será que eu vou encontrar o vovô? E aí ele começou a perceber esse negócio que a gente morre, que a vida acaba, que a gente tem dor.
E eu lembro de um dia indo orar com ele na cama à noite. Ele falou assim: papai, como é que é esse negócio da morte? Eu falei assim: papai, a morte é só uma passagem. E quando a gente deitar aqui, a gente vai acordar no céu. Igual o dia que você deita no sofá, eu pego você e põe na cama, e você nem vê no outro dia você acordou na cama, no seu berço. Ele falou assim: papai, mas eu tenho medo. E aí eu chorei, e eu comecei a chorar, não por causa dele, comecei a chorar pelas crianças que não tem nenhum pai para chorar, nenhum pai para dizer: papai, eu tenho medo. Irmãos, se existe uma cura que pode acontecer na nossa nação, se existe uma cura que precisa de acontecer na nossa cidade, se existe uma cura que pode acontecer nas nossas vidas, é a cura de nós sermos, principalmente nós homens, homens de aliança que não abandonam nunca, homens que são como Deus é, como Pai, não abandonam nunca, homens que levam pancada, que sofre, que apanha, mas não abrem mão, porque nós estamos fundamentados no amor de Deus. Nós não somos animais que transam e vão embora. Não somos animais que gera e que se exploda. Nós somos pais, pais semelhante a Deus, que vai até no meio do chiqueiro para buscar o filho. Para buscar o filho. Paulo está falando, nós precisamos de ser enraizados no amor de Deus. E aí, nós vamos experimentar a plenitude do amor de Cristo. Aí nós vamos experimentar a plenitude. Ele vai falar assim: a altura, largura, profundidade. Todos os pensadores, matemáticos, filósofos do passado falavam de comprimento, largura e altura. Isso era normal. Mas Paulo fala aqui também de profundidade, do invisível, da completude daquilo que há. E aí a gente precisa entender isso, irmãos. Às vezes a gente está achando que a questão da vida é a sua organização. Às vezes a gente está achando que a grande questão da vida é a sua ordem, que a grande questão da vida é a casa limpa. Deixa eu te dizer para você, a grande questão da vida não é necessária em ordem, necessariamente limpo. A grande questão da vida é a casa cheia. Lembra que Jesus disse? Tem um demônio no homem, vai lá, expulsa o demônio sai, limpa a casa, organiza a casa e deixa ela vazia. O que vai acontecer? Vai vir 7 demônios. Vai vir demônio na sua plenitude. Porque a grande questão não é casa limpa, a grande questão é casa cheia. A nossa vida precisa ser cheia, a nossa casa precisa ser cheia. E literalmente, eu e a maioria de nós aqui temos vivido uma vida tão corrida que às vezes não dá tempo de receber pessoas em casa, né? Não é verdade? Eu lembro na adolescência, meu pai e minha mãe, uma casa muito simples, 3 quartos, 7 filhos. Pegou aí? 3 quartos, 7 filhos. Um quarto para o meu pai, outro quarto para 3 irmãs e outro quarto para 4 irmãos. E eu dormi, como meu irmão mais novo era chato, eu dormi com o irmão mais velho, cheirando o pé dele e ele cheirando o meu, numa beliche. Numa beliche. Mas sabe o que eu nunca esqueço? Que a minha casa parecia rodoviária. Sempre tinha 2, 3, 4 jovens na minha casa. Sempre. E engraçado, todo mundo comia. Todo mundo saía feliz. Sabe o que eu lembro, irmãos? Eu lembro da minha igreja lá em Itajubá, no sul de Minas, convidar para eleitor. E tinha irmãos da igreja que tinham um prédio de 10 andares. Outro irmão engenheiro, outro bancário. E sabe onde que os preletores iam dormir? Lá na minha casa. A gente punha colchão no chão, dava uma beliche para o cara e ia dormir no chão. Porque era o prazer de receber gente, de estar junto. Porque para a Bíblia, vida boa, para a Bíblia, felicidade, sabe o que é? Família ao redor da mesa. Eis como abençoado será o homem que teve o Senhor. Sua esposa será como videiro frutífero, seus filhos como rebento da oliveira ao redor
da mesa. E aí parece que ele suspira. Eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor. Paulo está dizendo para termos a plenitude de Cristo, para sermos cheios, locupletos, transbordantes, sem carência, sem lamúria, sem ausência, mas gente tão pleno que derrama. Agostinho de Hipona falava assim: eu bebo em Deus, tudo que eu quero fazer depois é sair despejando e derramando sobre os outros. O nosso irmão Jorge Miller, que teve mais de 5.000 orações respondidas, que enviou missionários, publicou literatura, cuidou mais de 10.000 órfãos, arrecadou milhões de libras esterlinas, sem nunca pedir um centavo. Ele dizia assim: eu depois de 40 anos quero dizer para vocês, eu acordava e ficava tentando orar, parece que não engatava, não pegava, e aí depois de 15 ou 20 minutos eu consegui orar, até que eu entendi que alimento é a palavra, não oração. Então eu acordei, começava a ler a Bíblia, e a Bíblia ia me dando assuntos da oração. E aí eu ia orando a palavra, falava de perdão, Deus me perdoa. A palavra dizia que Deus ama, eu falo muito obrigado. E eu ia enchendo da palavra e orando, e aí ele diz algo que é absolutamente revolucionário. Ele falou assim: eu descobri depois de todo esse tempo, que a coisa mais importante da vida não é o que você faz para Deus. A coisa mais importante na vida não é como você ama as pessoas. A coisa mais importante da vida não é quanto você contribui. A coisa mais importante da vida não é nem glorificar a Deus. Aí eu falei: esse cara agora pirou, né? Aí ele falou assim: a coisa mais importante dessa vida é você manter a sua alma feliz em Deus. Quem está feliz em Deus vai glorificá-lo. Quem está feliz em Deus vai servi-lo. Quem está feliz em Deus vai contribuir. Quem está feliz em Deus vai amar. Já viu quando você ganha um presente? Você sai doido para comentar? Já viu quando você compra um carro, você quer mostrar para os seus amigos? Já viu quando você termina uma formatura, você quer chamar o povo para comer? Quando a sua alma está feliz em Deus, você vai distribuir, você vai entregar, você vai ficar igual ao Pai, doador, abençoador. Aí você fala assim: pastor, tudo bem, mas e se na luta parece que não vai, etc. Aí Paulo conclui esse texto dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória em Cristo Jesus e na igreja para todos sempre. Amém. Deus é o mais interessado na nossa vida, irmãos. Deus é o mais interessado na sua família. Deus é o mais interessado na sua história. Assim como seu pai, assim você como pai vai lutar para ver o bem dos seus filhos, Deus é o mais interessado em ver você caminhando bem. E aí Paulo vai discorrendo sobre família, batalha espiritual, e aí ele diz lá, e eu termino aqui, ele diz lá no capítulo 6, versículo 13, ele fala assim: para que depois de você vencer tudo, permanecer inabalável. O plano de Deus para mim e para você é que a gente vai caminhar pleno, cheio dele, com família bonita, servindo, transbordando, honrando, e depois de nós vencermos tudo, depois de todas as lutas, dores, que Deus não vai nos livrar delas. Deus não vai nos livrar das lutas. Deus vai dar recursos para a gente vencer todas as lutas. Porque se não tiver luta, você não vai crescer, você não vai aprender. Deus não nos livrará das lutas. Deus dará recursos para vencermos todas as lutas como um filho dele. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. É vitória certa. É vitória certa. Não tem jeito de dar errado. A gente precisa de investir no nosso homem interior. A nossa vida não é para querer mudar os outros, irmãos, é para inspirar os outros. É para inspirar os outros.
Que Deus nos dê a graça de ter uma vida tão bonita que as pessoas vão perguntar: por que você vive assim? E aí você vai ter uma janela aberta para testemunhar. E que isso aconteça principalmente em casa. Em casa. Que o seu filho fale assim: cara, eu quero parecer com meu pai. Eu estava de viagem agora, na sexta-feira, e o meu filho começou a chorar. Minha esposa entrou meio em desespero lá, ligou para mim: Leão, está chorando muito. Já era 10 da noite, e eu liguei. Eu falei: o que foi? Aí ele estava vendo os vídeos dele, que criancinha, a gente brincando com ele. E ele falando assim: papai, eu estou com muita saudade. E eu quero crescer logo para mim ser pai, igual o senhor. Eu quero crescer logo, papai. Eu quero ser pai igual o senhor. Coisa boa, né, irmãos? Coisa boa, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser família de Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigado.